Este projeto vem apresentar afirmações com seus valores, atitudes e práticas sociais. Esses valores, eles expressam a cultura dos direitos humanos e a formação de uma consciência cidadã, uma consciência capaz de se fazer presente nos níveis cognitivos, sociais, culturais e políticos, comprometido em estar em todos os espaços da sociedade. Vale refletir aqui. Devemos lembrar e entender que no Brasil é possível dizer que já tínhamos uma forma subjetiva de leis e costumes do próprio direito em sociedade dos povos que aqui habitavam, pois as tribos indígenas já possuíam costumes e regras que regulamentavam suas vidas em sociedade até a colonização, onde tivemos a escravidão que durou por volta de 3 séculos e outros fatores que deixaram marcas na nossa população. Apresentaremos a partir de então jogos de tabuleiros, africanos e indígenas, com suas origens e regras. Estes jogos, que ao longo de suas existências e ao longo da história, criaram e desenvolveram instrumentos de reflexão e observação, fundamentando instrumentos teóricos, pois estes instrumentos, quando associados a essas técnicas de observação e reflexão, por sua vez, dão habilidades racionais para explicar, entender, conhecer e aprender. Estas habilidades vêm a dar luz aos seus saberes e fazeres. Esses são como resposta às necessidades de sobrevivência e de transcendência para os mais diversos ambientes naturais, sociais e culturais. Mesmo que exista a ilusão de que vivemos em um país livre da escravidão, da colonização e do racismo, nós temos sim mitos consolidados no imaginário social, como a democracia racial, onde o projeto de nação brasileira tem raízes profundas na dominação de um povo sobre outros povos. Essa dominação nos faz criar possibilidades de mudar esta condição, apresentadas nas leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Elas dialogam com as questões etnorraciais. Estas leis apontam que os estabelecimentos de ensino devem instruir mais a história e cultura afro-brasileira e indígena, apresentando possibilidades na construção da formação da sociedade brasileira, no sentido de fortalecer a identidade e direito da população negra e indígena, trazendo suas ideologias e assim otimizando suas identidades etnorracial-cultural e seus sentimentos, construindo assim a autovalorização positiva de referenciais que embasam a construção de uma identidade fortalecida e empoderada, consequentemente elevando a autoestima, seus valores e potencialidades. É um jogo de tabuleiro de origem indígena brasileiro. Povos indígenas jogaram este jogo no passado, antes mesmo da colonização portuguesa. É um jogo jogado por 2 participantes e recomenda-se que seja jogado a partir dos 6 anos de idade. O jogo da onça. No início, a onça está no ponto central do tabuleiro. Todos os cães estão na metade do tabuleiro de alqueire, oposta à do tabuleiro de padrão triangular. Os jogadores decidem com qual animal brincar.
A onça se move primeiro. Os jogadores alternam seus turnos. Apenas uma peça é usada para movimentação ou captura por turno. A onça e os cães movimentam-se uma casa de cada vez, por turno, seguindo o padrão do tabuleiro. A onça pode capturar pelo salto curto, como em um jogo de damas. A onça salta sobre um cachorro adjacente e pousa do outro lado em linha reta, seguindo o padrão do tabuleiro apenas uma vez. Os cães não podem capturar. O jogo termina com os cães vencedores se a onça não conseguir mais se mover, ou a onça vence ao capturar 6 cães. É um jogo de estratégia e captura. Este jogo teve origem na Libéria, jogado por 2 participantes a partir de 6 anos de idade. Os jogadores decidem com quais cores jogar e quem inicia a partida. Cada jogador recebe 10 peças e posiciona 4 delas nos losangos à sua direita, 2 peças vizinhas na primeira fileira e 2 vizinhas na segunda fileira. As 6 restantes ficam fora à margem do tabuleiro, esperando serem colocadas no jogo. As peças movimentam-se para uma casa vizinha, que esteja vazia, seguindo as quadrículas em qualquer sentido. Apenas uma peça pode ser movida ou usada para capturar em cada lance. Uma peça pode capturar uma adversária que esteja em uma casa vizinha se logo atrás ou do lado dela houver um losango vazio. A peça então salta de sua posição, passa por cima da pedra adversária e pousa atrás ou ao lado desta peça. As peças capturadas são removidas do tabuleiro. Não há capturas sucessivas. Em cada lance é possível capturar apenas uma peça por vez. Ao perder uma de suas peças, o jogador deve, na sua jogada logo após a captura de sua peça, colocar uma das suas peças reservas em qualquer quadrícula vizinha. Ao perder a peça, é uma jogada. O número de peças no tabuleiro sempre devem ser 4, enquanto existirem as peças reservas para substituição. Nesse jogo, a captura é obrigatória, como o famoso soprar a pedra do jogo de damas. É um jogo de semeadura, com capturas múltiplas, que integra a família dos mancalas. Por designar-se uma família de jogos de tabuleiro do tipo semeadura, que de maneira geral representa o tabuleiro agrícola dos povos africanos. Ele integra o jogo dos jogos mais antigos da humanidade, sendo o tabuleiro de mancalas considerado o avô de muitos jogos modernos. Atualmente, o mancala possui mais de 200 variações jogadas por toda parte do mundo, com níveis de dificuldades variadas, indo de 1 até 5. Tradicionalmente, os tabuleiros de mancala eram produzidos diretamente no solo, cavando-se pequenos buracos. Contudo, há tabuleiros de mancalas de materiais diversos. O objetivo de todos os mancalas é finalizar o jogo, possuindo mais sementes do que o adversário. Contudo, cada mancala possui suas regras específicas de movimento e captura. É jogado por 2 participantes. Recomenda-se que seja um jogo a partir dos 6 anos de idade. Mancala. O território de cada jogador é formado pelas 6 cavas da fileira à sua frente, acrescido do pote à direita, somente utilizado pelo proprietário. O pote define o lugar onde cada jogador deve colocar as peças que capturou. Distribui-se 4 sementes em cada uma das 2 cavidades, exceto nos potes. O jogador pega todas as sementes de qualquer uma de suas casas e distribui uma a uma nas casas subsequentes, em sentido anti-horário. Neste jogo, não se semeia nos potes, apenas nas cavas. Sua origem possui como referências as aldeias do Senegal e Mali. É jogado por 2 participantes. Recomenda-se a partir dos 7 anos de idade. IoT. O tabuleiro começa vazio. Cada jogador recebe 12 peças. Na fase inicial de colocação das peças, cada jogador pode decidir entre colocar uma nova peça
ou mover uma peça sua que já esteja no tabuleiro, ou capturar uma peça do adversário, se já for possível. As peças que já estão no tabuleiro devem ser movimentadas no sentido horizontal ou vertical, para um quadrado vizinho livre. Qualquer movimento diagonal é proibido. Uma peça é capturada pulando-se por cima dela, horizontalmente ou verticalmente. Não há captura na diagonal. Saltos múltiplos em um único movimento são proibidos, mas cada captura permite capturar uma segunda peça do adversário, posta em qualquer quadrado do tabuleiro. A captura de uma peça adversária não é obrigatória. Uma peça não pode mover-se de volta para sua posição anterior, exceto se for uma captura. O vencedor é aquele que capturou todas as peças do adversário, ou é aquele que capturou o maior número de peças. Suas origens são evidenciadas de Zimbábue, o país de sua referência. Jogado por 2 participantes, recomenda-se a partir de 6 anos de idade. Tesouro. O jogo inicia com um tabuleiro vazio. Cada jogador, na sua vez, coloca uma peça em qualquer ponto de intersecção vazio do tabuleiro. Quando todas as 6 pedras estiverem no tabuleiro, o jogo inicia. Após a colocação de todas as pedras, deve haver apenas um ponto vago. Os jogadores devem deslocar suas pedras para casas vizinhas, em qualquer sentido. Não é permitido comer e nem saltar as pedras adversárias. Cada jogador só pode capturar um único ponto por uma de suas peças. Ganha o jogador que conseguir posicionar 3 de suas peças em uma única fileira. De origem fenícia, por volta do ano 1000 a.C., o tabuleiro da trilha era o símbolo do poder e representava o extenso universo de conquistas de seu povo. É jogado por 2 participantes, recomendado a partir de 6 anos de idade. Trilha. Cada jogador escolhe uma cor e recebe 9 peças com a respectiva cor. Os jogadores vão colocando as peças alternadamente nas posições de suas preferências. Tanto os cantos dos quadrados quanto os pontos médios e seus lados são posições iniciais válidas. Após um jogador ficar com todas suas peças no tabuleiro, começa a fase de movimentação das peças. As peças desse jogador podem se movimentar verticalmente ou horizontalmente, uma casa de que não haja nenhuma peça no local. As peças não pulam casas vazias ou com peças, sendo possível o movimento em apenas uma casa vazia por rodada. Após um jogador ficar com apenas 3 peças no tabuleiro, começa a fase de movimentação livre das peças. As peças desse jogador passam a se movimentar livremente pelo tabuleiro, ignorando demais peças ou espaços vazios, podendo ser posicionadas em qualquer casa vazia do tabuleiro. O jogo termina com uma dessas 3 possibilidades. Se um dos jogadores ficar com apenas 2 peças, ocasionando uma derrota. Se não houver mais nenhum jogador válido, ocasionalmente empate. E se ambos os jogadores estiverem com apenas 3 peças e em cada 10 jogadas não houver vencedor, onde é declarado empate.
mundo, para ser melhor, precisa de mais amor, precisa de mais justiça social, respeito às diferenças e celebração à diversidade. E também um mundo sustentável. Para mim, um mundo melhor precisa de mais igualdade e oportunidade para todo mundo. Precisamos e queremos um mundo melhor. Um mundo melhor precisa mais uns dos outros.